Esse é o segundo bloco ao vivo, é uma estreia. Já está ao meu lado o doutor Gabriel Maia. Doutor, seja muito bem-vindo, vamos exaltar. Eu já posso dizer de antemão, frisar o que eu falei, é realmente um talento na área de saúde e hoje todos terão grandes informações. Doutor, muito obrigado. Obrigado vocês por terem me chamado aqui para ter essa oportunidade de informar as pessoas justamente sobre a obesidade, que muita gente ainda vê com uns olhos que não se trata de uma doença, quando, na verdade, é uma doença, sim, precisa ser tratada, e, se possível, com profissionais capacitados, para que torne o processo, que não é nada fácil, todo mundo sabe disso, torne o processo menos doloroso. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Doutor, eu sempre fico muito encantado, eu até ressaltei aqui, quando observei a interação que o senhor faz nas redes sociais, algo fantástico. E a partir daí, quando visitei o senhor, pude conhecer um pouco do trabalho. Aí realmente eu vi as grandes qualidades que o senhor tem, e bastante novo, como todos estão observando. Doutor, eu já vou começar dizendo parabéns, doutor. Obrigado, muito obrigado. Fico agradecido de verdade com essa apresentação que você está fazendo aqui de mim. Doutor, e nessas vertentes, como eu falei, o senhor usa muito bem a internet, uma ferramenta tão maravilhosa, por exemplo, a partir do Instagram. Como é que o senhor vê essa medicina atual e essa interação? Porque nós notamos, quando o senhor dá uma dica, o senhor se expressa muito bem. E a partir daí, os seguidores naturalmente vão crescendo, mas não só isso. As pessoas que passam a seguir, a procurar o senhor, e justamente com os tratamentos ocorrem os vários benefícios. Principalmente que hoje vamos falar demasiadamente sobre o que o mundo praticamente busca, emagrecer. Não é isso, doutor? Não, com certeza. A rede social ela é muito importante porque ela aproxima o médico do paciente. Não deixa que aquele contato do paciente com o médico seja apenas no momento da consulta. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o paciente que eu vou atender, ele já faz, inclusive, ele já tem um conhecimento de quem é o médico, como é que eu falo, como é que eu me expresso, justamente porque ele me segue nas redes sociais, ou então foi algum colega, algum familiar que pediu para ele me seguir, para ele ter esse acompanhamento, para decidir se ele quer fazer o tratamento com esse médico ou não. Então, a rede social é muito importante hoje em dia para isso, para criar essa proximidade do profissional da saúde com os pacientes. Doutor, e no caso aí, é lógico, vai se aproximando do final do ano e as pessoas, nós vamos falar sobre isso, lógico, nesse segundo bloco, as pessoas vão buscando, às vezes de forma muito imediata, sobre a saúde e o bem-estar na área também, obviamente, do emagrecimento que tanto iremos falar. Vamos ver as telas temas que já podem ser colocadas aí pelo Alisson, a primeira tela tema, e a partir daí vamos desenvolvendo, a interação é muito grande, chegaram várias perguntas antecipadas quando eu anunciei, quando a TV passou a anunciar nas redes sociais que o doutor Gabriel Maia aqui estaria como está ao vivo. Diz aí, doutor, obesidade, o grande mal do século. Eu acho que isso é um fato, inclusive já se diz, um problema de saúde pública. E aí, doutor? Sim, com certeza. É a maior pandemia que a humanidade vive e já tem alguns anos, né? Não é de hoje que a gente vê que o número de pacientes obesos só aumentam. A gente não consegue nem controlar esse número, a gente não consegue fazer com que esse número ele mantenha uma taxa de crescimento menos acelerada. Logicamente que a gente sempre busca isso. Tem muita novidade de medicamentos chegando que tem tudo para mudar esse cenário que a gente vê da obesidade, mas, de fato, a obesidade é, sim, o mal do século, né, que a gente chama, porque é uma doença multifatorial, é bastante complexa de ser tratada e é crônica. O que ninguém entende, que muita gente
emagrece e depois volta a engordar novamente, sofre o famoso efeito sanfona, é justamente porque a obesidade é uma doença crônica. Uma doença crônica significa que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, é muito importante que, se você é um paciente que se encontra com obesidade, já tentou emagrecer, já emagreceu, já reganhou peso, que faça com profissionais capacitados para te ajudar nesse caminho, porque o emagrecimento, o tratamento da obesidade, a gente não faz só nos primeiros meses, quando você perde o peso e chega no peso perdido. A gente também tem que fazer a fase de manutenção do peso perdido para evitar o efeito sanfona, para que assim você tenha mais sucesso no seu tratamento a longo prazo. Doutor Gabriel Maia, eu vi uma diversidade muito grande na linha de atendimentos do senhor. Aí vem uma pergunta, nós sabemos que as nossas crianças estão também mais obesas. Sim. O senhor atende a partir de que idade? Como é que se dá esse maior direcionamento, a maior procura das pessoas que querem saúde, querem estar com o corpo em forma? E aí, sim, doutor? Hoje em dia, a grande maioria dos meus pacientes são pacientes adultos, de fato, porém, a gente tem muitas mães, né, que a gente faz o atendimento, e elas pedem para que a gente também faça o acompanhamento do filho, da filha. Então, eu tenho alguns pacientes menores de idade, sim, com 16, 17 anos, que eles já fazem o tratamento e já estão podendo também utilizar alguns medicamentos quando a gente vê a necessidade, para que ajude ele a conseguir fazer a dieta. Porque, Fábio, o grande mal que a gente tem hoje em dia é essa oferta calórica. A gente passou por um processo de evolução, de caçar, de não saber quando é que teria o próximo alimento, que as calorias não eram dadas de uma maneira tão alta como hoje em dia. Hoje em dia a gente encontra refeições com mais de 1.000 calorias, com 1.500 calorias. Então, antigamente não era assim. E a consequência disso é que a gente não sabe lidar com essa oferta calórica. Por isso que muita gente está engordando e não sabe por quê. Porque a demanda, a oferta é tão grande dessa caloria que ele acaba beliscando, comendo alimentos que são supercalóricos e, no final das contas, vão acumulando peso e atingindo a obesidade. Doutor Gabriel, nós temos várias linhas ainda falando de obesidade e nós sabemos que os medicamentos, cada vez eles estão evoluindo, existe a tecnologia nesse sentido, as pesquisas que se aprofundaram. O senhor é um adepto também de passar algum medicamento na sistemática do emagrecimento ou o senhor vai por outra linha de atendimento? E aí, doutor? Fábio, esse é um ponto muito importante. Eu vou voltar ao que eu falei no início aqui da entrevista. A obesidade é uma doença, então ela tem sim que ser tratada com medicamento. O que a gente percebe é que muita gente começa o tratamento da obesidade por uma motivação, mas não consegue terminar porque não faz uso de medicamento. A motivação ela não vai fazer com que você mantenha o tratamento da obesidade a longo prazo. E já tem diversos estudos que mostram isso. Então, se você tem indicação de fazer o uso do medicamento para te ajudar no combate dessa doença que é a obesidade, é muito importante que você utilize sempre com acompanhamento médico para ter melhores resultados e esse processo de emagrecimento não ser tão chato, tão doloroso como vocês acreditam, que ficam sentindo muita fome, que vocês ficam estressados por conta da dieta que não está muito legal. Então, o medicamento vai fazer com que você tenha uma adesão maior ao tratamento. É extremamente importante que o paciente não tenha esse preconceito. Doutor, já estão perguntando aqui, eu vou me adiantar em relação à rede social, o Instagram do doutor é drgabriel.maia, é isso mesmo, doutor? Isso mesmo, meu Instagram é o drgabriel.maia, lá eu posto algumas dicas, algumas estratégias para o paciente melhorar a sua qualidade de vida e deixo vocês interagirem comigo lá constantemente também com algumas caixinhas de pergunta. Ô doutor, é o senhor mesmo que responde, porque assim, nós sabemos que os médicos chegam num momento, devido à demanda, à atuação, isso é habitual que eu vou dizer, e empresas ou outras pessoas passam a gerenciar. Como é que está funcionando hoje? Eu ressalto isso porque a interação que o senhor faz é algo, vamos dizer, muito exclusivo, muito particular, não é isso, doutor? Sim, sim, mas aí é outro diferencial também que eu me considero, é que sou eu quem faço. Eu não tenho nenhuma linha de produção de marketing, nada disso, sou eu mesmo quem faço todos os conteúdos do Instagram, eu que respondo todo mundo, e mais, eu que respondo todas as mensagens de pacientes que estão interessados em consulta.
Então, você não vai falar com minha secretária, você não vai falar com um robozinho de resposta automática, você fala diretamente comigo. Por quê? Porque a obesidade é uma doença muito complexa, o paciente ele precisa de um suporte diferenciado. A gente não pode querer tratar a obesidade apenas com momentos de consulta de 40 minutos, 1 hora. Então, eu gosto de ter essa proximidade com o paciente, entender melhor o caso dele, para que a gente consiga fazer um tratamento de maneira mais assertiva. E notem aí já na taxa, aí nos caracteres, você pode interagir, vai cair direto aqui na bancada, no meu WhatsApp. O número é esse, inclusive muito fácil, 981925555. E se você achar mais cômodo, basta apontar a câmera do seu celular, tá o código QR, que aí ficará, e você poderá também perguntar. Portanto, essa interação única, desde o primeiro programa aqui no Saúde e Marketing, faz uma diferença, eu tenho certeza, grandiosa. Vamos ver aí também a tela tema, que o Alisson pode colocar aí, e a próxima também que já aparece, a reposição hormonal na menopausa. A população está aos poucos envelhecendo. Sim. E a gente nota que em relação a essa reposição hormonal, que o senhor é um expert e ela se torna fundamental. É por aí, doutor? Sim, com certeza. Uma reposição hormonal, quando é feita de uma forma correta em pacientes que possuem indicação, é uma melhora de qualidade de vida absurda. A gente sabe que as mulheres... vamos começar falando o que é menopausa, né? A menopausa é quando a mulher ela fica 1 ano sem menstruar. Mas os sintomas da menopausa podem acontecer até 15 anos antes da menopausa ter acontecido de maneira propriamente dita. Então, a gente percebe que os pacientes que entre 45 e 55 anos que entram na menopausa podem sofrer com esses sintomas com até 15 anos de antecedência. E quais sintomas são esses? Você vai ter dificuldade para perder gordura, você vai ter uma indisposição, vai ter dificuldade para ganhar massa muscular, que é muito importante para a nossa longevidade, vai ter alterações, oscilações no teu humor, não vai ter uma qualidade de sono muito boa, vai sofrer com ressecamento vaginal, piora da qualidade das unhas, do cabelo, da pele, vai sentir aqueles calorões, vai ficar com aquela oscilação de humor, como eu disse, né? Às vezes está chorosa, às vezes raivosa, e você não precisa sofrer com isso, mulheres. Se vocês não tiverem nenhuma contraindicação absoluta de fazer a reposição hormonal, você fazendo essa reposição, você vai sentir uma melhora absurda na sua qualidade de vida, desde que seja feito por profissionais capacitados da maneira correta. Doutor Gabriel Maia, ainda nesse tema aí, as pessoas já estão interagindo, o telefone aí está e também o código QR, no caso da reposição hormonal. Essa é uma ação clínica, o senhor faz após toda a análise, obviamente, no próprio consultório. Como é que funciona, doutor? Sim, a gente pode fazer a reposição hormonal de algumas maneiras, né? A reposição hormonal na menopausa das mulheres, nós temos a via transdérmica, que a gente faz a prescrição de alguns hormônios para o paciente passar na pele. E tem uma outra forma, que é a forma que eu mais gosto, que é a forma de implantes hormonais, tá? Esses implantes hormonais a gente também faz lá na clínica e o paciente não precisa ficar tendo aquele incômodo de ficar passando gel todos os dias, porque o implante ele tem uma durabilidade maior ali de 5 a 6 meses, fazendo com que o paciente tenha uma melhor adesão a esse tratamento. Doutor, outra sistemática, né, que as pessoas também estão aqui muito a perguntar, e daqui a pouco o doutor vai falar, eu vou me adiantar. Doutor, muita gente aqui interagindo, se ainda há tempo de emagrecer, lógico, de forma saudável, até o verão, que se aproxima. Eu sei que a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, mas, doutor, já adiantando, eu sei que com o senhor ainda há tempo. E aí, doutor? Então, o que é que a gente pode falar? A gente pode falar que vocês estão um pouquinho atrasados, né? A gente já está aí beirando novembro, mas com certeza dá para a gente melhorar bastante, porque muitas vezes é o excesso de peso que você tem aí, a grande maioria dele muitas vezes é água, é retenção. Então a gente consegue ter uma abordagem para fazer esse tratamento de retenção, que você vai ter uma perda de peso de maneira mais rápida. E já entra outro mito aí, tá, Fábio? Muita gente fala, eu sou contra fazer um processo de emagrecimento
de maneira rápida, eu prefiro que seja um processo mais demorado. Mas não é bem por aí, porque a gente percebe que o fator motivacional é muito importante nesse tratamento da obesidade. Se o paciente ele percebe que tem 30 quilos para perder e ele está perdendo 2 quilos por mês, 1 quilo por mês, ele não vai se sentir motivado e estimulado para terminar esse tratamento, porque ele vai ver muito distante. Então, é muito importante você utilizar os medicamentos da maneira correta para potencializar o seu resultado, que vai te motivar. Então, digamos que você tenha 30 quilos para perder. Se você perder 7, 10 quilos em um mês, você vai se sentir muito mais capaz de conseguir perder esses 30, vai ficar muito mais próximo da sua realidade. Está um pouquinho atrasado para você conseguir emagrecer bastante agora para o final do ano, mas com certeza a gente consegue melhorar bastante ainda. E nesse contexto, nós estamos, inclusive, falando de cuidados, de forma geral, e temos aqui, como anunciante, uma empresa simplesmente tornou-se a melhor e a maior do Brasil quando pensamos em cuidadores de pessoas. Eu estou me referindo a Acuidar. A Acuidar se espalhou como franquia por todo o país, está aí, até a logo é linda, Acuidar, cuidadores de pessoas, e hoje já são, atenção, mais de 140 unidades no Brasil. E brevemente, 2024, próximo ano, virão as primeiras unidades da Acuidar internacional. Vejam que maravilhoso, um sonho dos doutores que aí estão, o doutor Vitor Hugo e a doutora Jéssica Ramalho. Começou aqui a história na cidade de João Pessoa, pertinho aqui do Sistema Master de Comunicação, no Altiplano. Estão construindo uma sede agora grandiosa. A partir daí veio a ideia de franquias a cuidar, foi se espalhando. Eles fizeram uma previsão nessa linha de cuidadores de forma geral, que até o final do próximo ano, 2024, eles devem estar com cerca de 400 unidades no Brasil. E os cuidados são gerais. Quando você pensa no idoso, no adolescente, na criança, na gestante, tanto no ambiente domiciliar e também hospitalar. Essa imagem é uma parte pequena, apenas da equipe da Acuidar de João Pessoa. Faça um pensamento, uma linha de pensamento que irei fazer. Multiplique essa pequena parte por 140. Dá para ter uma ideia da grandiosidade que tornou-se a Acuidar em todo o Brasil. Inclusive o site que aí aparece, você pode observar todas as unidades, as especialidades, é acuidarbr.com.br. E olha aqui, ó, mascote. Eu mostrei na semana passada, no programa da semana passada. Agora eu fico direto com ela. É a Ju. Eles extraíram da palavra ajuda ou ajudar. Portanto, a Ju, que aqui está, olha como ficou linda. Eles têm aquele cuidado. É uma marca, tornou-se a maior do Brasil, a melhor do Brasil em cuidadores de pessoas. Portanto, aqui está a mascotezinha, eu ganhei de presente, e eu costumo, não é tudo, exaltar, agradecer, usar. Realmente, quando eu falo aqui dos patrocinadores, eu conheço profundamente. Portanto, pensou em cuidadores de pessoa, você vai pensar na Acuidar. Sensacional aqui a Ju sempre ajudando as pessoas lá na Acuidar e salvando vidas. Nós estamos no segundo bloco do programa Saúde Master, e aqui tudo é ao vivo. Sabemos realmente fazer ao vivo e de forma presencial. E hoje, uma estreia extraordinária, um médico altamente talentoso, o doutor Gabriel Maia. E nós temos aí o tema tratamentos inovadores, que o doutor executa, que ajuda a aumentar a sua expectativa de vida com qualidade e saúde plena. Doutor, essa frase aí,
Eu sei que é uma prática cotidiana do senhor e sempre aquela busca incessante. Mas o que está dizendo aí é uma verdade absoluta, não é isso, doutor? Não, com certeza. Eu acho que todo mundo busca melhorar sua qualidade de vida, né? Quem é que não está acima do peso e tem problemas para dormir, tem problemas para se vestir, tem problemas para conseguir calçar um sapato? Porque são queixas que eu vejo diariamente lá na clínica. Então, para tomar um banho, dependendo do teu grau de obesidade, você perde bastante qualidade de vida. E isso aí, ninguém merece viver a longo prazo com isso, porque a gente tem que preservar sempre pela nossa saúde em primeiro lugar. Então, uma vida com uma qualidade de vida é diferente do que uma vida sem a qualidade de vida. Então, é muito importante a gente sempre buscar viver da melhor maneira possível, buscar sempre a nossa melhor versão, né? Sensacional, já pode ser lançada a próxima tela-tema. Estamos aqui ao vivo, o programa Saúde e Marketing no segundo bloco. Diz aí, doutor, andropausa, diminuição da testosterona. Doutor, a procura, no caso dessa temática, ela é muito grande? Como é que funciona? As pessoas chegam um pouco desesperadas para o senhor. E aí, doutor? O que é que seria a andropausa, né? A andropausa é quando o homem ele começa a diminuir a sua produção de testosterona. E uma testosterona baixa no homem vai causar indisposição, aumento da gordura abdominal, dificuldade para ganhar músculo, alteração no humor, alteração no sono, libido baixa. Então, tudo isso são sintomas de pacientes que podem estar com a testosterona baixa. Tem estudos que mostram que a partir dos 30 anos, Fábio, o paciente homem ele já começa a reduzir seus níveis de testosterona em 1% ao ano. Isso também não quer dizer que todos os homens com 30 anos começam a reduzir sua testosterona, tá? Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando que depende muito da individualidade de cada um, mas que já tem homens com 30 anos que já têm seus níveis de testosterona mais baixos do que deveria ser. Isso também se deve à nossa rotina do dia a dia, né? Alimentando mal, o nível de estresse é elevado, não dormindo tão bem. Tudo isso faz com que a nossa produção de testosterona própria diminua, né? Até o excesso de peso faz isso, inclusive. Doutor Gabriel, uma curiosidade nesse leque de atuação tão ampla que todos estão a observar do senhor, lá na clínica, doutor, como é que está esse percentual entre atendimentos a mulheres e a homens? Já está quase 50% ou as mulheres é que procuram mais por essas vertentes grandiosas que o senhor atua? Fábio, sinceramente, é praticamente 50%, 50%, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm um metabolismo um pouco mais baixo, então elas têm uma facilidade maior de engordar por conta disso. Mas a gente também percebe que o homem come muito mais que as mulheres, né? Então, para compensar, acaba que os dois aí têm uma chance de sofrer com uma obesidade grande e acabam aparecendo lá na clínica. Na questão da reposição hormonal também, porque os homens eles vão sentir a diminuição da libido, sentem a diminuição da tua vontade de viver, né? Do seu vigor, da sua disposição, e as mulheres menopausadas também. Então, eu diria que está meio a meio lá na clínica. Meio a meio. Isso é importante e o senhor foi num pensamento muito interessante. Já que a população, infelizmente, tem ficado mais obesa, aí no caso dos homens, os homens são mais irresponsáveis do que as mulheres, aí a partir daí, praticamente meio a meio a procura e tendo justamente um médico desse calibre para poder tratar e dar a solução médica adequada para cada caso. Porque hoje a visão, doutor, ela é muito multidisciplinar e individualizada, não é isso, doutor? Não, com certeza. Uma curiosidade falar para vocês também que muita gente culpa o excesso de peso, a obesidade pela genética, né? Mas o engraçado é que aproximadamente apenas 4,8% das pessoas obesas no mundo são por genética. Então, digamos aí que 95% da obesidade são por fatores epigenéticos. Epigenéticos significa que está acima da genética, que seria falta de atividade física, falta de uma dieta equilibrada, um ciclo circadiano invertido, que seria o paciente que dorme durante o dia e durante a noite fica acordado, a qualidade de sono ruim, o estresse crônico e o uso de algumas medicações. As medicações, como principalmente as psiquiátricas, elas podem aumentar o apetite e fazer o paciente ganhar peso, né? Então, se você parar para perceber aí dessas
6 características epigenéticas, você que está acima do peso, você carimbou aí pelo menos 2 a 3, eu tenho certeza. Doutor, e sempre aquela história, né? Pelo menos a maioria, quase todas as mulheres dizem, mesmo em forma, eu tenho que perder 3 quilos. Tem essa história dos 3 quilos sempre, né, doutor? Sim, sim, é muito interessante, porque o tratamento da obesidade é diferente de um tratamento para emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está pensando não só no tratamento da doença, mas também na parte da estética. Quando a gente fala em tratamento de sobrepeso e obesidade, aí realmente é fazendo o tratamento de uma doença. E muda, tá? Porque a gente precisa de um arsenal terapêutico muito maior para fazer com que o paciente consiga ter excelentes resultados em pouco espaço de tempo, quando a gente está querendo tratar um paciente com obesidade, um paciente que está com sobrepeso. Já um paciente que tem aqueles 2, 3, 4 quilinhos para perder, a gente tem que utilizar uma abordagem não tão forte, porque o paciente precisa preservar a massa muscular, já que ele está pensando também em estética. Então, é uma abordagem totalmente diferente. Não se trata um paciente que tem 5 quilos para perder, como um paciente que tem 20 quilos para perder, por um exemplo. Doutor, estão falando aqui algumas coisas, obviamente eu não posso perguntar, mas doutor, estão perguntando se o senhor também é professor, porque o senhor se expressa tão bem, com tanta magnitude, de uma forma tão didática que o público está encantado. E aí, doutor, também tem tempo de dar algumas aulas? Fábio, aula eu ainda não dou não, mas com certeza está nos meus planos sim. Ensinar a outros colegas médicos a fazer o tratamento da obesidade e do sobrepeso, porque muitos colegas me procuram para tirar dúvidas, para saber como é que funciona essa área, né, que é uma área que está com os holofotes virados na medicina. Então, eu penso em entrar nessa área sim a partir do ano que vem, mas, por enquanto, é só meus stories mesmo que eu passo o conteúdo para vocês. Aí, doutor, estão também dizendo aqui, certamente as pessoas que seguem o senhor ou outras que passaram a seguir agora a partir do programa, estão dizendo, o doutor até viajando quando está em férias ou passeando, dando informações sobre saúde e as pessoas estão encantadas. Doutor, tem tempozinho para férias, porque eu vi alguns momentos o senhor, creio, viajando, mas ali também mostrando, isso é muito importante, não é só falar, é dando o exemplo, e o senhor faz muito isso. Porque na verdade a minha rede social eu não utilizo ela apenas para passar informação, né? Eu uso também o mesmo Instagram pessoal, é o meu Instagram profissional, eu não tenho essa separação, então eu mostro meu dia a dia para quem me segue, para os meus seguidores, então eu tenho essa interação com eles, além do consultório, além dos relatos de casa, além dos vídeos informativos. Então, sempre que eu acho uma oportunidade de passar uma informação importante, independente de onde eu estiver, eu vou, com certeza, passar essa informação para o pessoal. Aí, doutor, são várias as curiosidades, viu, doutor? Aqui a nossa interação é maravilhosa. No caso, observam muito o senhor também na academia. É crossfit, doutor, ou é academia mesmo que o senhor frequenta? Eu faço musculação. Musculação, né, doutor? Já tem muito tempo que eu faço, e eu acho que é o seguinte, Fábio, a palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Então, a gente não pode trabalhar com obesidade e ter um estilo de vida que não condiz com o tratamento da obesidade. Então, até para o paciente se sentir confortável, eu tenho que mostrar para ele como é que se faz. Eu tenho que ser o exemplo para ele. Inclusive, Fábio, na pandemia, eu não trabalhava ainda nessa área e eu engordei 20 quilos. E mudei demais minha qualidade de vida. Eu sempre fui atleta, sempre fui muito ativo, sempre fui de fazer todo tipo de esporte. Mas na pandemia eu engordei 20 quilos e meu sono já estava ruim, eu já estava roncando, minha disposição não era mais a mesma, eu não conseguia fazer grandes caminhadas e eu decidi mudar. Aí larguei metade dos meus empregos e perdi 20 quilos em 4 meses. E foi aí que eu me apaixonei pela área e comecei a me especializar nesse tratamento da obesidade. Então foi bastante interessante que eu vivi na pele o que meus pacientes vivem. Que exemplo, né? Eu repasso também para a minha situação, né? Lógico, sou um bariátrico, mas que ganhei 14 quilos praticamente com a pandemia, perdi já 13, é bom que se diga. Ou seja, o exemplo prático que o doutor Gabriel está agora a falar é realmente motivador. Vamos ver aí a próxima tela-tema, é essa interação característica do programa Saúde Mais, salvando vidas. Diz aí, efeito sanfona,
Como evitar? Doutor, e aí? As pessoas falam muito e sabemos, temos que ser conscientes, vamos dizer assim, que não é tão fácil perder peso e principalmente manter. O que o senhor tem a dizer? Fábio, é interessante você falar isso, porque você acabou de falar da cirurgia bariátrica que teve um reganho de peso, né? É muito comum a longo prazo, até 30% dos pacientes têm reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, o que mostra que a cirurgia bariátrica ela não vai ser a solução de todos os seus problemas se você não mudar o seu estilo de vida. Então, você mesmo após a cirurgia, você tem que ter um estilo de vida saudável para manter os seus resultados. O efeito sanfona, Fábio, ele é muito comum porque as pessoas não entendem a obesidade. A obesidade, como eu disse mais cedo, ela é uma doença crônica e ela possui 3 fases. Ela possui a fase ativa, que é a fase que você perde peso muito rápido em pouco tempo. Você aí já tentou emagrecer, com certeza já passou por isso. Depois tem a fase passiva, que você está fazendo o mesmo tanto de coisa que você fazia antes, mas agora a sua perda de peso não está tão acelerada, está mais devagar, está mais travada. Tenho certeza que você que já tentou emagrecer já passou por essa fase. E tem aquela fase que muita gente cai na casca de banana, que é a fase de manutenção do peso perdido. Essa fase de manutenção do peso perdido, ela se refere a quando o paciente ele alcança o peso desejado e o que é que acontece na prática? Ele abandona o tratamento, abandona os medicamentos, muitas vezes para de ter aquela rotina de atividades físicas e de dieta, e aí ele vai reganhar todo aquele peso. E é muito importante, Fábio, a gente falar aqui, porque não existe essa questão de efeito rebote dos medicamentos que muita gente acredita. Esse reganho de peso, ele acontece por um processo fisiopatológico da doença da obesidade. O paciente que emagrece com ou sem medicamentos para ajudar no emagrecimento, para combater a obesidade, ele vai ter a fome aumentada, que é o hormônio da grelina, vai aumentar. A leptina, que é o hormônio da saciedade, vai diminuir. Isso, na prática, reflete que o paciente vai sentir mais fome e vai ficar menos saciado. Então, come mais vezes e não consegue parar de comer. Isso acontece independente de ser com medicamento, com a famosa Ozempic ou sem Ozempic. Não existe efeito rebote de tratamento da obesidade. O que existe é o paciente que chega no peso desejado e não faz a fase de manutenção do peso perdido. Essa fase de manutenção do peso perdido, a gente tem que manter um ajuste das medicações e permanecer com o uso dela por pelo menos mais um ano, para que você consiga manter os seus resultados com mais chance por 7 anos para frente. E é a parte que ninguém faz, Fábio, é a parte que o pessoal chega no peso desejado e larga tudo, e tem que voltar daqui a 1, 2 anos, voltar toda aquela luta novamente de perder aquele peso que um dia ele já perdeu e agora reganhou. Informações exclusivas, eu avisei a todos, o doutor Gabriel Maia dando um verdadeiro show, repito, essa forma clara, didática, mas também que traduz toda a essência de um programa que tem planejamento. Portanto, o Saúde Master conquista por esse olhar realmente médico, voltado à saúde, mas com temas ou com situações que não são banais. São situações que realmente o público inteligente que está aí a nos observar está querendo saber, está querendo ser um agente também transmissor em salvar vidas. Por isso que daqui a pouquinho no YouTube, em TV Masterplay, você já contará com esse programa na íntegra para que possa assistir novamente, porque a gente aprende mais e principalmente é público, você pode compartilhar, várias pessoas começam a recortar trechos das entrevistas e postar, isso é muito importante, é a conexão do bem, é o que tanto sabemos e aprendemos a fazer aqui no programa Saúde Mais. Portanto, ressalto mais uma vez, doutor Gabriel Maia, doutor, assim, a atuação do senhor é maravilhosa, né? Estive lá na clínica, doutor, eu queria que o senhor já falasse também da clínica onde o senhor atende, por favor. Sim, hoje a gente faz o atendimento na Unicor, a clínica Unicor é uma clínica bastante conhecida aqui, ela fica no bairro dos Estados, na Avenida Minas Gerais,
E falando sobre um pouco do meu acompanhamento lá na clínica, né? A gente tem outros profissionais, não só a minha parte de tratamento da medicina da obesidade, a gente também tem uma nutricionista que é inclusa, inclusive, nos acompanhamentos que os pacientes fazem comigo. Nós temos um médico que faz tratamentos capilares para queda de cabelo. Inclusive eu fiz, deu bastante resultado. Foi, doutor? Fiz, faz um tempinho que eu comecei a fazer. Mas, doutor, eu vou dizer, eu estou aqui ao lado do doutor, é perfeito, porque assim, não há quem note, né? Então, mas aí é uma questão importante, porque as pessoas elas começam a tratar a queda de cabelo quando já caiu tudo, aí não tem o que fazer mais, aí só transplante. Então, se a gente, antes de começar a cair, quando a gente percebe que já dá para fazer alguma coisa, o interessante é abordar o mais cedo possível para começar a fazer esse tratamento. A gente também tem uma dermatologista, que faz alguns procedimentos estéticos, como botox, remodelação glútea, que está bem na moda aí agora, né? E a gente também tem a parte da cardiologia, a ritmologista, tudo isso para fazer o check-up no coração do paciente, ver como é que está o sistema cardiovascular dele, para que a gente faça o tratamento da maneira mais segura possível. E lembrando, vou ressaltar mais uma vez, que é sensacional, o Instagram do doutor Gabriel Maia. Quero que o senhor mesmo diga o Instagram, doutor, dessa vez. O meu Instagram é drgabriel.maia. Sigam lá, pessoal. drgabriel.maia. Vocês vão ver ações maravilhosas em relação a essa estreia e a todo o contexto de saúde. Doutor, estão perguntando também, é uma curiosidade, nós temos o setor aqui também, Big Body Brasil, no caso a Fazenda também aí, e no caso, se o senhor é paraibano. Quase. Quase, né, doutor? Eu nasci na Bahia, em Salvador, mas hoje eu tenho 28 anos e eu vim para cá com 10 anos. Então, eu já tenho mais tempo aqui do que lá, mas nascido mesmo, eu nasci em Salvador. E por que essa vertente aqui na Paraíba? O que foi que trouxe, graças a Deus, o senhor aqui para o nosso lado? Não, na verdade, a gente veio por conta de oportunidade de trabalho para os meus pais. Na época também eu tinha 10 anos, não pensava em fazer medicina, e essa ideia de fazer medicina, né, que hoje se concretizou, ela surgiu depois de alguns anos já, eu estudando aqui, né? Mas foi mais por oportunidade de trabalho dos meus pais mesmo. Ainda bem que o senhor está aqui, doutor. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá nessa interação. É o segundo bloco ao vivo aqui do programa Saúde Mais pela TV Mais. Doutor, criaram-se muitos mitos. Eu sei que o senhor vai esclarecer. Está falando aí, chip da beleza, o que é e como funciona. E aí, doutor Gabriel? Primeiramente, eu vou falar para vocês o seguinte, turma. Não existe chip nem da beleza, tá? Muita gente fala esse termo de maneira errada. Na verdade, esse chip da beleza nada mais é do que o hormônio em forma de implante. E quando falam isso, eles falam sobre o hormônio da gestrinona. Eu trouxe até um aqui para mostrar para vocês, só que eu acho que não vai dar para mostrar, não. Vou tentar chegar ali mais perto. Tem um minutinho aí. Não, eu acho que não vai. Deixa só chegar ali perto da câmera. Só dessa câmera aí para mostrar, bem rápido aí. Pega aí nessa outra câmera. Aqui? Isso é. Só para que o público possa visualizar. É muito importante isso, aqui, pessoal, porque não é chip. O óbvio, ele precisa ser dito. Muita gente acredita que esse chip da beleza é realmente tipo um chip de celular que se coloca dentro do paciente. E, pelo amor de Deus, gente, não é isso, tá? É o hormônio de forma condensada. E ele fica ali debaixo da tua pele, agindo de maneira regular por um tempo determinado, tá? Ou seja, vocês notaram aí essa interação maravilhosa, estamos ao vivo, é bom que se diga, o doutor, na sua inteligência, foi justamente mostrar, porque é habitual, né? Criou-se um grande marketing também em cima do chip da beleza, mas o doutor mostrou agora que há toda uma sistemática e que ele pratica com excelência na sua clínica e no dia a dia, não é isso, doutor? Isso. E esse chip da beleza que eu falo para vocês que é o hormônio de maneira condensada na forma de implante, quando utilizam esse termo é falando sobre a gestrinona, que com certeza você já viram algum famoso utilizando e relatando alguns efeitos colaterais, como acne, queda de cabelo, muita retenção. Por isso que você não pode pensar que esse tipo de tratamento é um chip da beleza. A gestrinona é uma medicação, é um hormônio, que ela tem ótimas indicações para fazer tratamentos de doenças ginecológicas, como endometriose, como miomas,
como TPM severa, sangramento intenso uterino. Nesses casos, é interessante a gente fazer essa reposição hormonal com o implante de gestrinona, que vulgarmente ficou conhecido como chip da beleza, que não é nenhum chip e também não deixa ninguém bonito. Quem coloca o implante do chip da beleza pensando em ficar mais bonito, vai dar um tiro no pé, porque, na verdade, pode acontecer, inclusive, o contrário. Nós aqui também valorizamos imensamente a área PET. Tanto que temos, além de tudo, um grande patrocinador, que é a NAVE. A NAVE é uma clínica, obviamente da área da veterinária, mas que conta com um médico, eu vou usar a palavra correta, extraordinário, que é o doutor Edson Mauro. Portanto, a NAVE, que aí aparece, ó, Núcleo de Atendimento Veterinário Doutor Edson Mauro. É lá aonde você tem toda a segurança, ele está a aparecer nesse momento, em levar o seu pet. E hoje no Brasil, segundo as novas estimativas, já são cerca de 170 milhões de animais de estimação. Portanto, você tem uma grande clínica com equipe coordenada pelo doutor Edson Mauro. E nós sabemos que as patologias que muitas vezes atingem os cães, os gatos e os animais, elas são imensas. Mas você fica tranquilo, porque em João Pessoa você tem um grande médico, uma clínica excepcional, uma equipe magnífica para tratar. E nós sabemos, os animais de estimação hoje são parte integrante da nossa família. Eles exalam amor, união e tudo de bom que a vida oferece. Todos estão a saber. Quem tem um animal de estimação, eu tenho certeza que está agora pensando, graças a Deus que ele está aqui a meu lado. E nós notamos, até olhando as pesquisas, João Pessoa é uma das cidades proporcionalmente que tem mais cães e gatos no Brasil. E você saber que tem uma clínica, inclusive, se o seu cão ou então gato precisar de uma intervenção cirúrgica, lá na NAVE, a internação está aparecendo aí, é 24 horas. E vou mais adiante. O doutor Edson Mauro, que já esteve aqui por uma vez, em uma oportunidade, deu uma entrevista brilhante, ele voltará agora no mês de novembro, só que dessa vez ele vem com uma das maiores especialistas em gatos da equipe dele, lá da NAVE, e vai trazer um gato que é algo de você assim se impressionar. Ele é grandão. Eu já observei, é uma coisa fantástica. Lembram que da primeira vez ele trouxe o cão dele, pesando 68 quilos, aqui para o estúdio, ficou aqui ao nosso lado. Portanto, teremos o Bloco PET no mês de novembro e a presença também do doutor Edson Mauro. Se vocês quiserem saber maiores informações, direto no Instagram, procurando por NAVE ou então Dr. Edson Mauro. Nós estamos no segundo bloco ao vivo, é uma presença exclusiva, pela primeira vez aqui no programa Saúde Master, podem ter certeza que teremos outras várias oportunidades com o doutor Gabriel Maia. Doutor, o que o senhor está achando dessa primeira vez, dessa estreia? Eu sou muito ansioso. Quando eu vi o doutor aceitou o nosso convite, eu já fiquei na expectativa, traduzida agora nessa essência de grande entrevista. E aí, doutor? Eu fico muito lisonjeado e é uma baita oportunidade de poder estar informando a população. Que, quando a gente falou aqui, teve muitos temas que a sociedade
ela tem muito impasse ainda, né, sobre o tratamento da obesidade, sobre a reposição hormonal, se pode usar hormônios às mulheres menopausadas. Inclusive, eu vou até fazer um gancho aqui, pegando o Outubro Rosa, né? O que é que acontece, pessoal? A reposição hormonal, muita gente pergunta, e eu que tenho um histórico de câncer de mama, eu posso fazer reposição hormonal? Primeiro, você tem que entender que reposição hormonal existem de vários hormônios. Progesterona, estradiol, testosterona, mas a contraindicação não é de todos os hormônios. Inclusive, pacientes que possuem histórico familiar de câncer de mama, quando eles utilizam o implante hormonal, tá? É só o implante nesse caso, tá, turma? O implante hormonal de testosterona, ele reduz o risco de desenvolver o câncer de mama em até 35%. Então, digamos que aí você, se não tivesse nenhuma outra contraindicação absoluta, aí você teria mais indicação ainda de fazer esse tipo de reposição hormonal. Então, é muito importante essa oportunidade para eu poder estar esclarecendo esses temas muito polêmicos que a gente consegue perceber no dia a dia aí quando a gente fala de saúde, de obesidade e de reposição hormonal. São essas as informações, eu posso dizer, exclusivas aqui no programa Saúde Master da TV Master. Sempre lembrando, estamos ao vivo aqui, a presença exclusiva e pela primeira vez do doutor Gabriel Maia. Vamos ver se temos mais alguma tela-tema aí com o Alisson na sequência, para que possamos interagir com o doutor Gabriel Maia em relação a todos os argumentos. Está aí, doutor, o que falamos? Estratégias para um verão em forma. A parte que todo mundo quer saber, né, turma? Todo mundo ficou no final, até o final, querendo saber essa parte. O que acontece? Dá para você melhorar bastante a sua composição corporal daqui para o verão, com certeza, desde que você utilize a estratégia correta, tá? Mas o que pode te ajudar bastante é você aumentar a tua ingestão de água, você beber aí de 35 a 50 ml por quilo do seu corpo por dia. Resumindo essa continha para vocês de uma maneira mais fácil, daria 1 litro a cada 20 quilos. Isso vai ajudar você a perder aquela sensação de retenção, aquele aspecto de inchado. Isso aí já vai fazer uma grande diferença se o paciente que está querendo melhorar a composição corporal em um pouco espaço de tempo. Além disso, importante também lembrar, né, do pessoal de utilizar o protetor solar nesse verão, porque o sol daqui de João Pessoa da Paraíba não é brincadeira, e manter uma regularidade nas suas atividades físicas, o que é muito importante. A gente vê que os pacientes, muitas vezes, eles querem um remédio milagroso que faça com que você emagreça, que não existe, turma. Esse remédio milagroso não existe e nunca vai existir, porque todos os medicamentos que nós utilizamos para combater a obesidade, ele não vai fazer com que você perca a gordura de uma maneira propriamente dita. Ele vai mudar o seu comportamento para que você consiga seguir um planejamento alimentar que faça com que você emagreça. Então, você manter uma dieta saudável, você manter uma regularidade nas suas atividades físicas, pelo menos 30 minutos por dia, pessoal, e consumir a água da maneira correta, de 1 litro a cada 20 quilos, já vai te ajudar aí bastante a melhorar o teu corpo daqui para janeiro, né? Daqui para metade de dezembro e início de janeiro. Ou seja, ainda há tempo e sempre é tempo de cuidarmos da saúde, não é isso, doutor? Ou seja, se a gente pode fazer a prevenção, como tanto falamos aqui, tudo com antecedência, melhor ainda. Mas para quem está assistindo agora, o doutor Gabriel Maia está à inteira disposição aí, uma acessibilidade total, não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você aí ficou com alguma pergunta que queira fazer a mim, pergunta lá que eu vou responder todo mundo hoje ainda, tá certo? E nesse contexto aí, nós estamos chegando praticamente no final dessa edição maravilhosa do programa Saúde Master, e eu costumo dizer, existem profissionais muito diferenciados, e eu julgo com toda exatidão aqui no caso do doutor Gabriel Maia. Quando eu falei do projeto base aqui do programa, me refiro ao Nós Salvamos Vidas, o doutor automaticamente diz, Fábio, eu já salvo vidas diariamente, mas eu faço questão também em participar.
Portanto, nesse momento, eu sempre tenho nomeado, até porque sou autor desse projeto, aonde, com alguns cliques em noissalvamosvidas.com.br, você pode automaticamente denunciar qualquer tipo de crime que envolva o quê? Mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, qualquer pessoa do grupo LGBT+, e também maus tratos animais. Tanto nesse momento, um momento significativo, que eu nomeio o doutor Gabriel Maia como embaixador do projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Doutor, muito obrigado, assim, é um momento que eu sempre caracterizo como de muito significado, porque é aquilo, vou repetir, no dia a dia o senhor está habituado a salvar vidas, e agora, diante de um projeto como esse, a gente pode potencializar ainda mais tudo isso. Portanto, a partir de agora, o senhor também é embaixador. Está aqui, doutor. Obrigado, fico extremamente lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto incrível e que tem uma importância fundamental na nossa sociedade de hoje em dia, que a gente percebe que a violência ela vem aumentando de maneira drástica aí, né? Não só para as mulheres, como para os homens. De uma maneira em geral, a violência ela vem crescendo bastante. E é importante que vocês denunciem, se souberem de alguma questão que envolva agressões, que envolva esse tipo de violência, tá certo, pessoal? Doutor Gabriel Maia, e não fica só nesta certificação. Obviamente, a gente dá uma amplitude também à clínica. Portanto, olhem que coisa linda, realmente, está aqui a logo do doutor. O doutor trata tudo com muito esmero, com muito cuidado, relevância. Portanto, está aqui, ó, doutor Gabriel Maia, exaltando, portanto, a clínica do doutor passa, nesse momento, a ter a certificação nacional do projeto Nós Salvamos Vidas. Está aqui, doutor, mais uma certificação. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado. Nós encerramos essa edição e eu quero, mais uma vez, para frisar que o doutor fale do Instagram, da rede social e também da clínica onde atende, doutor. Certo. Pessoal, eu atendo na clínica Unicor, fica na Avenida Minas Gerais, no bairro dos Estados. E o meu Instagram é drgabriel.maia. É fácil, vão lá me seguir. E tem uma caixinha de pergunta lá que eu abri para vocês hoje mais cedo. Se vocês queriam saber de algum tema que não foi abordado aqui, pergunta lá o que, é que você quer saber, que hoje eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Ninguém vai ficar sem resposta, não. Doutor Gabriel Maia, muito obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição que eu caracterizo de sucesso do programa Saúde Master aqui pelo Sistema Master de Comunicação. Acompanhe todas as edições e também as reprises do programa, porque, repito, sempre vamos salvar mais vidas e também aprender numa forma bem ideal. Esse é o lema do programa. E novembro, o mês agora que está por vir. E dezembro também, entrevistas extraordinárias, sempre desse modo, pesquisando, se aprofundando e trazendo principalmente os maiores nomes da medicina aqui para o cenário que salva vidas. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.